Ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT, e agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Nando Cabeleireiros e também da Dalcauto Peças e Dalcauto Center, eu tenho o prazer de conversar com o ex-deputado federal Márcio Bittar, presidente regional do PSDB. Bom dia, presidente. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Muniz. Obrigado mesmo, é um prazer revê-lo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E, Muniz, as minhas primeiras palavras não poderiam deixar de ser de reconhecimento. Eu sou cativo do povo acriano, que é quem me faz permanecer no Acre. E, mais uma vez, nessa tragédia que se abateu sobre o Acre, envolvendo a maior parte das cidades do estado, principalmente a capital, que tem quase metade da população, mais uma vez, essa população que me cativou desde 10 anos de idade, demonstrou outra vez por quê, quais motivos, né? E eu quero com isso dizer, Muniz, aqui do meu reconhecimento a milhares de pessoas, as autoridades todas, todos os políticos que ajudaram, as pessoas que têm a obrigação, que têm o cargo para isso, mas eu estou me referindo, e eu cumprimento as autoridades, mas eu estou me referindo aos milhares de anônimos, pessoas que nunca foram candidatas, que não ocupam cargos importantes, que não disputarão eleições e que têm pouco a oferecer, mas aquilo que tinham a oferecer, estão oferecendo para ajudar aqueles que foram vítimas e que ainda são vítimas da alagação. Então eu quero aqui, as minhas palavras são de reconhecimento. Essas milhares de pessoas que dividiram a sua cama, que dividiram a sua casa, pessoas que foram fazer uma arrecadação entre amigos, sem nenhuma divulgação, para fazer sopa à noite e irem por conta própria distribuir nas casas, nas famílias. Então esses atos de solidariedade do povo acriano, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que o nosso estado passa, são exemplos que dignificam a passagem nossa aqui pela terra. Então, em nome dessas pessoas, eu mando assim o meu agradecimento, o meu reconhecimento a todos esses voluntários que deram o que podiam dar e continuam fazendo para ajudar um pouco a aliviar a dor das pessoas que vivem essa tragédia. Porque agora a tragédia continua, né? Rio Branco, Chapuri, um pedaço de Pitaçolândia, muito em Brasileia, Assis Brasil, minha Sena Madureira também. Quer dizer, vai ser uma devastação. Esses municípios, O Acre nunca viu nada igual. Né? Essa coisa, 70 e poucos centímetros, a mais do que a maior de todas. Né? Então essa tragédia, ela não acaba agora, né? Ela continua e vai ser preciso um esforço imenso das pessoas e principalmente das autoridades no aspecto da reconstrução daquilo que a alagação causou. Agora, Muniz, eu não posso deixar de pensar. Deus nos fez pensante. Então, é lógico que o momento é de solidariedade, é de cada um, com mandato ou sem mandato, pelo valor cristão, a obrigação é de ajudar naquilo que cada um pode fazer, mas nós precisamos fazer uma reflexão. Na campanha passada, eu dizia que uma das primeiras coisas que faria, particularmente para Rio Branco, era abrir um concurso público para eleger o melhor projeto de engenharia, que iria dizer, que a ciência que diz isso. O que é que tem que ser feito para evitar os efeitos de uma alagação como essa. Nós não podemos ficar parados esperando apenas de ano em ano e rezando, pedindo a Deus. Deus já nos deu a capacidade de pensar e de transformar a natureza. Tem duas coisas, por exemplo, Muniz, que todos nós sabemos. Não precisa ser letrado, formado, especializado nisso, que é o desassoreamento do rio Acre, que está assoreado, e o replantio de suas margens. Então, o governo não pode ser apenas um governo político-partidário. Acima disso, e mais importante do que isso, é ser um governo que planeje. Vou pegar um exemplo rápido, Muniz. Há poucos anos eu dizia que os Estados Unidos tinham um planejamento que em 2020 se tornariam autossuficientes em petróleo, se tornando o maior produtor de petróleo do mundo, passando a Arábia Saudita. Os Estados Unidos já fez isso ano passado. Mas por quê? Porque planeja a sua energia, os combustíveis fósseis, por exemplo, sempre 20 anos na frente. Então, o que eu disse em redes sociais, e as pessoas puderam ver, não é que governo tenha controle sobre chuva. Governo nenhum tem controle sobre chuva. Ainda, porque eu acho que um dia o ser humano vai chegar a isso.
Mas por enquanto o governo não tem controle sobre chuva. Agora, o governo pode pesquisar, estudar e se prevenir para que isso não continue acontecendo ano após ano. Porque se o estado do Acre não se planejar com o conhecimento que a humanidade tem para evitar, isso vai acontecer todo ano e nós vamos ficar apenas rezando, pedindo que não chova. O senhor apoiaria aquele projeto, aliás, um esboço de um projeto defendido inclusive pelo CREA Acre, ele foi registrado na Assembleia Legislativa pelo ex-deputado Eduardo Farias, na construção das barragens acima aqui da cidade, como forma de conter a água, evitar inclusive o desabastecimento e as inundações. Então, veja, eu não conheço o projeto. Eu disse na campanha que se ganhasse a eleição para governador, eu ia abrir um concurso para que as empresas da área, que tem o domínio disso, fizessem o projeto. Construção de barragem que possa controlar o nível da água e ao mesmo tempo criar reservatórios para que a gente possa usar essa água talvez no verão, na escassez. Uma obra dessa teria que ter um córrego, um canal para poder fazer um vazamento dessa água. A obra seria tão cara que compensaria tirar todo mundo dessas regiões. Enfim, nós tínhamos que sair, temos que sair da escuridão. O primeiro passo para você sair desse flagelo ano após ano é sair da escuridão. É saber finalmente qual o melhor projeto de engenharia que resolve esse problema. Agora, volto a repetir, além disso, que eu propus, quando fui candidato ao governo do estado, eu faria isso, além disso, tem duas questões que nós já sabemos, que é desassorear o rio Acre e replantar suas margens, coisa que ninguém fez até agora, nem começou, mesmo tendo um governo que está no quinto mandato aqui no estado e no plano federal está no quarto mandato. Alguma coisa já dava para ter feito. E o maior problema também, Márcio, é que as nascentes do rio Acre ficam no Peru, né? E tanto no Peru quanto na Bolívia, a legislação ambiental, em relação à do Brasil, está muito atrasada. Lá vale tudo. Então é complicada a situação. Mas o Brasil, se tivesse uma política internacional que fosse voltada para o interesse nacional, não é. Tanto não é que o Brasil empresta dinheiro pelo BNDES, que é dinheiro nosso, porque dinheiro não cai do céu, não é inventado, é preciso trabalhar, criar riquezas. Então o dinheiro que o BNDES tem é o dinheiro produzido, uma riqueza produzida pelos brasileiros. O governo empresta desse dinheiro para a Bolívia, para a Venezuela, para Cuba, para Angola, construindo barragens, construindo estradas, metrô de superfície, tal, em outros países, como se nós não precisássemos. É uma política ideológica, uma política de esquerda. O governo PT, que é um governo de esquerda, ele faz obras nos países que são aliados, que pensam a mesma coisa. E isso é um grave erro de quem nos governa. Quem governa o Brasil tem que governar pelo interesse nacional. Vamos pegar agora, por exemplo, nós vamos ter que reconstruir a nossa cidade. O prefeito de Rio Branco, o governador, as autoridades todas constituídas têm uma tarefa de reconstruir a cidade. Eu te pergunto, será que a prioridade que o governo brasileiro deu nos últimos anos a países estrangeiros, com milhões e milhões de dinheiro nosso, será que nós teremos agora prioridade para reconstruir o que é nosso? Ou será que vem de novo, Muniz, o que sobra da mesa? Por exemplo, agora estão falando em 30 milhões. Mas o próprio governador disse, num momento de franqueza, que até aquele momento não tinha chegado R$1. Mas mesmo os números que estão se falando, Muniz, para a tragédia que abateu sobre o Acre, é quase nada. Parece que tudo foi gasto em outras prioridades. E não Você acha que isso não faz parte da chamada política da boa vizinhança? Não. Uma forma de o país melhorar sua imagem perante a comunidade internacional? Isso é o que devia ser feito. Isso é o que devia ser feito. O que foi feito no lugar da política da boa vizinhança, primeiro que a política da boa vizinhança é a política nacional, é a política que interessa ao país. Não interessa ao país a política ideológica, comunista. Bolívia, por exemplo, tirou um pedaço da Petrobras, desapropriou um pedaço da Petrobras. O que é que o governo fez com a Bolívia? Nada. A Bolívia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. E essa cocaína entra no Brasil muito pelo Acre, inclusive ajudando a aumentar o flagelo que nós vivemos, e aumentando a violência. Porque aonde entra a droga, o crime organizado entra, e a violência explode como explodiu no Acre. Então, a política brasileira tem que ser o interesse nacional, acima de tudo. E hoje não é o que a gente vê. A gente vê o interesse ideológico.
Ora, e se o governo tivesse planejamento, o Estado tivesse planejamento, essa questão do rio Acre, que não nasce no Brasil, ela poderia há muitos anos ser tratada com os vizinhos nossos. E vamos dizer que o Peru não aceitasse, que tivesse uma legislação muito difícil, muito dura. Mas a grande parte do problema está aqui no nosso Estado. Então, Muniz, eu não quero polemizar partidariamente, até porque isso não é uma questão de partido. O momento é gravíssimo. Eu imagino a quantidade de pessoas que hoje não tem um colchão, que perdeu o pouco que já tinha. É porque muita gente aí, como eu falei agora há pouco, no comentário, já é acostumada a lidar com esse tipo de situação. Pois é, mas boa parte, agora que foi atingida, nunca viu nada igual. Mas eu não posso... As pessoas estão mais sofrendo ainda mais. Sofrendo ainda mais. E de qualquer modo, Muniz, tem um momento da solidariedade, que é cristã, que todo mundo tem que fazer, tem a obrigação de quem está no Estado. Agora, nós não podemos perder a capacidade de raciocinar. Claro. O Estado não pode ficar a vida inteira só pedindo a Deus que não chova. E nesse sentido, nos chega a informação de que o senhor, enquanto cidadão comum, enquanto dirigente partidário, também está fazendo sua parte no sentido de viabilizar junto ao partido uma ajuda. Essa ajuda já chegou, vai chegar? Como é que é? Muito obrigado por perguntar, porque me permite até esclarecer. Né? Algumas pessoas acham que sou eu que vou pegar, trazer. Então não é assim que as coisas funcionam. Como eu disse, eu não tenho mandato, eu perdi as eleições, não tenho problema com isso, não é a primeira vez que eu disputo a eleição, e já ganhei a eleição, já perdi a eleição, e eu respeito o resultado eleitoral, e não tenho problema de ficar sem mandato. Mas evidentemente que ficar sem mandato, além de problemas que eu admito que tenho da campanha, porque entre outras coisas eu tenho contas a pagar, estão registradas pelo PSDB, mas são minhas obrigações. Fui eu que as fiz, fui eu que contratei as pessoas, então são problemas. Você deixa de ter mandato e passa a ter contas a pagar, que é a tua responsabilidade. Quem você contratou vem justo e com razão cobrar de você, que foi o candidato. Mas mesmo assim eu fui a Brasília, conversei com Aécio Neves e pedi a ele o apoio para que ele conversasse com algumas pessoas do PSDB. Na minha presença, ele conversou com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com o governador de Goiás, Marconi Perillo. E eu, que tenho o privilégio de uma amizade com o governador do Mato Grosso do Sul, que até me convidou para ser parte do governo dele, e eu não quis, porque se eu aceitasse, eu não poderia estar aqui hoje contigo, eu não poderia estar aqui, né? Eu não tenho como me desligar do Estado. E esses governadores determinaram a defesa civil, esses 3 governadores determinaram a defesa civil do Estado, que é uma coisa oficial e tem que ser mesmo, que se colocasse à disposição da defesa civil do Estado. Eu já conferi isso, e os 3, porque todos eles são coronéis, eu falei com o coronel, eu falei com 6 coronéis na quinta, sexta-feira. Então eles todos já falaram com o coronel Batista, que é o nosso representante aqui no Acre da Defesa Civil, já se colocaram à disposição, e aí é entre eles para ver as prioridades, o que é que cada um pode ajudar dentro daquilo que o Estado mais precisa. Eu tenho informação de Goiás que eles já deflagraram lá uma campanha dentro daquilo que combinou o coronel Adailton de Goiás com o coronel Batista aqui do nosso Estado. E eu vou conversar mais tarde com o deputado Luiz Gonzaga, porque como eu não sou parlamentar, eu acho que ele, como presidente da Assembleia, podem acompanhar isso melhor do que eu. Mas o certo é que esses 3 estados, as defesas civis dos 3 estados, se colocaram à disposição do coronel Batista, que me confirmou isso pelo telefone. Agora, não é uma coisa pessoal, é de estado para estado. É de parecido. É bom falar isso, mas até porque algum amigo me ligou e disse assim, olha, se o governo do estado já tiver muito e não quiser, manda para o município tal. Não é assim. Né? Um governo de estado, ele estabelece uma relação com outro governo de estado. E se ele pode, e os estados podem fazer isso, dar alguma coisa que o Estado precisa, é uma coisa oficial de Estado para Estado. Quem entrega e quem distribui são as autoridades constituídas, não sou eu. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Muniz, o prazer é meu. Eu quero aproveitar esses instantes para dizer que o PSDB passará por uma reformulação. Eu tive o privilégio de ser, e ainda sou, o presidente regional do PSDB, mas o partido precisa ter um presidente
que esteja com o tempo, com a dedicação, com o foco todo voltado para as necessidades do PSDB. Eu indiquei já desde o final do ano passado o deputado Major Rocha, combinado com o deputado Luiz Gonzaga e vários companheiros do partido, para que ele assuma no meu lugar na eleição daqui a 2 meses, tem a renovação dos diretórios, e nós já combinamos no PSDB que o deputado federal Major Rocha vai assumir a presidência do PSDB e vai contar com o meu apoio integral, eu vou estar sempre ao lado dele naquilo que ele precisar. Quero mandar um abraço ao deputado, senador da República, Gladson Cameli, dizer aqui diante da população que nos assiste que eu acredito na sua inocência. Agora, eu vou fazer, Muniz, como fiz quando o meu irmão foi denunciado. Meu irmão foi denunciado da conta Flávio Nogueira e eu passei os anos todos daquele processo, eu nunca acusei a justiça, eu nunca atropelei o Estado de Direito. O Estado de Direito funciona, o Ministério Público está funcionando, a Polícia Federal está funcionando, a Justiça está funcionando, o Procurador-Geral da República, eu não tenho reparo nenhum a colocar nisso. As pessoas todas que apareceram nessa lista, agora sim elas vão ser investigadas e se a Justiça entender que tem elementos suficientes para isso, aí sim elas serão denunciadas. Então, é meu direito pessoal acreditar na inocência de alguém que eu conheço. Mas todos, do governador ao presidente da República, têm que estar, todos nós, submetidos à mesma lei. Isso é que é Estado de Direito democrático. Respeitar a justiça e esperar que ela faça o seu papel. Eu que te agradeço, Muniz. Um prazer. Muito obrigado e fiquem com Deus a todos que estão assistindo. Depois do intervalo eu volto para conversar com a Jane Silva. Vem aí o bloco de esportes. Agora são 7h17.